Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dando continuidade à nossa matéria de língua portuguesa, gramática, estudaremos sujeito e predicado. Nós já vimos em sala o comecinho da sintaxe, que era frase, oração e período. Agora a gente vai focar na oração, tá? E dentro da oração, nós temos os termos essenciais. O que são isso? Os termos essenciais, eles são aqueles em que toda oração eles aparecem, tá? E esses termos essenciais são o sujeito e o predicado, certo? O que é o sujeito de uma oração? É o ser sobre o qual declaramos alguma coisa. Então o sujeito é aquela pessoa que faz alguma coisa na oração? Nem sempre, eu mostro daqui a pouquinho para vocês. E o predicado, o que é? O predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, eles estão ligados, tá? Eles sempre andam juntos, sujeito e predicado. Bem, nem sempre juntos. Observe a oração. A professora passou um filme bem legal. Se perguntarmos ao verbo, quem passou um filme bem legal? Nós vamos obter a resposta, a professora. Essa resposta é o nosso sujeito da oração, porque nós perguntamos para o verbo, tá? Como a gente encontra o sujeito na oração? Perguntando para o verbo. Por isso é importante saber também o que é o verbo da oração. Retomem esse conteúdo se vocês não aprenderam. Se perguntarmos o que fez a professora, obtemos a resposta. Passou um filme bem legal. Passou um filme bem legal é o que dizemos sobre o sujeito, professora. Então, ele é o predicado da oração. Mais ou menos. Nós vamos focar no sujeito. Por quê? O predicado geralmente é o que sobra da oração quando se tira o sujeito. Você sabendo identificar o sujeito, fica fácil de identificar o predicado, certo? Então, vou esclarecer algumas dúvidas que surgem sobre o sujeito. Aquela que eu já tinha comentado. O sujeito é aquele que faz algo na oração? Sim e não. Não, nem sempre. Por quê? Observe comigo essas orações. João regou a rosa. Para quem nós temos que perguntar o sujeito? Para o verbo. O verbo regou. Então, quem regou a rosa? João. Então, nessa primeira oração, o João é o sujeito da oração, certo? A segunda oração. A rosa foi regada por João. Nós temos aqui uma inversão. Tem o João, tem a rosa, só que o verbo está modificado. E para quem que a gente pergunta o sujeito? Para o verbo. Então, a gente vai perguntar, quem foi regada? A resposta que o verbo nos dá é a rosa. Então, nessa segunda oração, a rosa é o sujeito da oração. Aqui, eu concluo com vocês. O sujeito é sempre aquele que faz algo na oração? Nem sempre. Porque na primeira oração, quem fez algo foi o João, né? Só que na segunda oração, o João também fez algo, só que ele não é o sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração ali é a rosa, porque o verbo está concordando com aquele substantivo que vai ser o nosso sujeito ali. Então, sempre prestem atenção nisso, tá? Outra coisa importante de lembrar é que existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem isso. Trataremos na próxima aula. Outra dúvida. A primeira ali, ó, antes do predicado. É a mais comum? É, porque esse tipo de oração
é o que a gente chama de oração na ordem direta. É como a gente constrói as orações. Desde lá segundo ano, terceiro ano, quando vocês começaram a criar as primeiras frases, vocês falavam, João chutou a bola. Então, vocês logo colocavam o sujeito na frente do predicado. Então, comumente, é a que a gente mais vai encontrar. No exemplo, as crianças dormiam despreocupadas. Quem dormiam despreocupadas? As crianças. Então, temos o sujeito antes do predicado. Segunda opção aí. Dormiam despreocupadas as crianças. Tem que perguntar para o verbo também. Quem dormiam despreocupadas? As crianças. As crianças também é meu sujeito da oração, só que está lá no final, depois do predicado. E tem quando o sujeito gosta de se esconder também, ó. Despreocupadas, as crianças dormiam. Ele está no meio do predicado. Quem dormiam despreocupadas? As crianças. Esse aqui é o mais complicadinho de achar, mas não é difícil. É só prestar um pouquinho de atenção que dá para achar assim, certo? Núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? Nós temos que pensar agora qual que é aquela palavra mais importante do sujeito. Professor, o sujeito pode ser uma palavra só, 2 palavras, 5 palavras, 10 palavras? Pode. Ele pode ser de sujeito enorme, mas ele vai ter um ou mais núcleos. O que seria isso? Aquela palavra mais importante do sujeito e a palavra com a qual o verbo vai concordar, tá? Como eu vou encontrar esse núcleo? Eu vou olhar para o verbo, ver como ele está flexionado, e aí eu vou olhar para o meu sujeito e vou achar ali qual que é a palavra mais importante dele. Porque eles têm que concordarem, têm que andarem juntos, certo? Tem 2 exemplos aí, ó. Um bando de pássaros. Nossa, que sujeito grande, né? Tem 4 palavras, ó. Um bando de pássaros. 4 palavras vão ser o sujeito? Sim, tá? Mas qual que é a palavra mais importante desse sujeito todo? Vamos olhar lá para o verbo? Sobrevoava. Está no singular. Vamos pensar. Um sobrevoava. Bando sobrevoava. De sobrevoava. Pássaro sobrevoava. Qual que é a palavra que tem mais sentido e que concorda com o verbo aí? Bando, né? Então, bando é o núcleo do nosso sujeito. É a palavra mais importante do nosso sujeito. Nós usaremos o núcleo do sujeito no nosso próximo vídeo, na próxima aula, tá? E a outra oração de baixo. Meus 2 irmãos são magros. Eu ia falar que não é meu caso, mas é uma oração, vamos lá. Meus 2 irmãos são magros. Qual que é a palavra mais importante desse sujeito? São é o verbo e ele está no plural. Então, eu tenho ali, meus está no plural, 2 está no plural, irmãos está no plural. Como que eu vou achar? É só pensar também qual que é a palavra mais importante, tá? Então, a palavra mais importante aqui do nosso sujeito, que vai ser o núcleo, é a palavra irmãos, certo? Na próxima aula, a gente aprofunda isso aqui, tá bem? Perdão. E aí? O que vocês me dizem? Quero que vocês comentem aqui no comentário da atividade somente o número, tá? Ninguém vai saber, só vocês que assistiram o vídeo. Comenta o número do meme que vocês estão após essa explicação. O 1, saquei, entendi. O 2, não entendi, mas estou compreendendo. E o 3, eu não entendi nada. Comente aí com o número, tá? Bons estudos para vocês. Abraços.